Estamos de volta aqui, pessoal, módulo 20, frente 2 da nossa apostila de física. Como eu disse, é a vez da gente falar sobre lâminas de faces paralelas 2, que é o caso da gente equacionar e saber usar a equação do desvio lateral para um caso especial de incidência e emergência de raios, em que o raio incidente é paralelo ao raio emergente, como vocês vão ver no desenho aí, só para lembrar. Ó. Nesse caso aí que vocês estão revendo, ó, a luz entra pelo ar, atravessa o vidro da lâmina, volta para o ar. No caso, você falar meio 1, meio 2, meio 3, quando o meio 1 e o meio 3 são os mesmos, o raio incidente e o raio emergente são paralelos em forma de direção e acontece o que a gente chama de desvio lateral, que é o assunto da nossa aula de hoje. Esse desvio vai ser calculado nos exercícios. Para calcular esse exercício, a gente vai usar essa relaçãozinha, essa fórmula, onde D é o valor do desvio, E é a espessura da nossa lâmina, I é o ângulo de incidência na primeira face e R é o ângulo de refração na primeira face. Ou seja, para calcular o desvio, você vai precisar da espessura da lâmina, né? Pode ser em centímetro ou metro, aí vai depender da unidade, é uma unidade de comprimento, ângulos de incidência e refração na primeira face. Jogou na fórmula, a gente consegue calcular. Alguns exercícios, pessoal, nem vão cobrar exatamente a questão de calcular esse desvio, propriamente dito, né? A gente vai usar aí em alguns exercícios. Mas aquela fórmula, vale lembrar que para você calcular ângulo de incidência, ângulo de refração, você usa índice de refração, você usa a lei de Snell, a segunda lei que a gente usou bastante lá no primeiro bimestre. Nesse exercício a gente vai usar a relação do índice de refração. Dá uma olhada, ó. Um raio de luz monocromático atravessa uma lâmina de faces paralelas imersa no ar e confeccionada com material homogêneo. O módulo da velocidade desse raio de luz, conforme o meio em que ele se propaga, está indicado na figura. Eu não coloquei a figura por conta de espaço, mas no nosso caso, o detalhe é que, pelo gráfico, você vai ver que a velocidade da luz no ar é 3 vezes 10 à quinta, a velocidade da luz no vidro da lâmina é 1,5 vezes 10 à quinta, e para calcular o valor do índice de refração, que é o que o exercício quer, você divide a velocidade da luz no vácuo, que é representado pela letra C, pela velocidade da luz no vidro. 3 vezes 10 à quinta por 1 vezes 10 à quinta, você pode cortar, 3 por 1,5, dá 2, letra B. Número 2. A figura abaixo ilustra um raio de luz monocromático que se propaga no ar e incide sobre uma lâmina de faces paralelas, delgada, né, quer dizer que ela é fina, e de espessura D, como o ângulo de incidência de 60 graus. Tá aqui, ó. O raio sofre refração e se propaga no interior da lâmina. Aqui, ó, ele incide, sofre refração, se propaga no interior e em seguida volta para o ar. Nesse caso, vai haver um desviozinho lateral aqui, mas eu acho que o exercício nem vai perguntar disso. Se o índice de refração absoluto do ar é 1, então qual que vai ser o índice de refração da lâmina? Escutem uma coisa. Eu preciso, para calcular o índice de refração da lâmina, desse ângulo aqui, ó. Já está marcado 45 graus aí, mas eu vou explicar para vocês por quê. A espessura da lâmina aqui, ó, vale D. Enquanto essa distância aqui, ó, entre as normais, também vale D. Nesse triângulo que é retângulo, porque a reta normal forma 90 graus, além de retângulo, ele também é isósceles. Então, esses dois ângulos aqui têm que ser congruentes, eles valem 45, ok? Então, eu tenho aqui na primeira face, ó, o ângulo de incidência 60, ângulo de refração 45. Eu uso a lei de Snell. N do ar, seno do ângulo do ar, N do vidro, seno do ângulo do vidro. O N do ar é 1, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui e passar o raiz de 2 dividindo. Isso já é uma resposta, mas você pode ver que aqui não tem essa resposta desse jeito. Se você racionalizar, multiplicar por raiz de 2, numerador e denominador, raiz de 6 sobre 2, letra B. Número 3. Considere um estreito feixe cilíndrico de luz monocromática que incide sobre um ângulo de 45 graus em uma lâmina de vidro de faces planas e paralelas imersa no ar. Está falando isso. Essa é a lâmina. O raio de luz chega aqui, né? O feixe cilíndrico de luz chega aqui com um ângulo de 45. Sabendo-se que a espessura da lâmina é de 8,8 centímetros, está aqui, né?
O índice de refração absoluto do ar e do vidro são respectivamente 1 e 1,5 para essa luz considerada. Seno de 45, seno de 28, enfim, o seno e cosseno que você vai precisar aqui. Determina a distância percorrida pelo feixe luminoso no interior da lâmina. Ele quer saber a distância de A até B aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, para descobrir essa distância de A até B, eu vou considerar esse triângulo retângulo ABC reto em B. O que eu vou fazer? A ideia é descobrir quanto vale esse ângulo R aqui, ó. Que aí você vai ver, tendo esse ângulo R, o cateto adjacente é 8,8 e o AB é a hipotenusa. E aí eu vou querer calcular essa hipotenusa, eu vou usar cosseno para calcular a hipotenusa. Para saber qual é o valor do ângulo R, eu vou usar a lei de Snell. N do vidro, seno do R, igual a N do ar, seno do I. N do vidro é 1,5, né? O ângulo do I lá é 45. Vamos dar uma pausa aqui que isso aqui ficou trocado, só um minuto. Agora sim, pessoal. Índice do ar vezes seno do I igual a índice do vidro vezes seno do R. O índice do ar é 1, o I é 45 graus, o índice do vidro é 1,5. O seno de 45 foi dado aí com uma aproximação de 0,71. Vou passar 1,5 dividindo. Vai dar um seno de 0,47 aproximadamente, que dá um ângulo de 28. E aí, como eu disse, naquele desenho, o R vale 28, o cateto adjacente é a própria espessura da lâmina, e a distância que a luz percorre lá dentro, AB, é a nossa hipotenusa do triângulo. Então, eu posso fazer cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 28 é 0,88, de acordo com o exercício que deu. O cateto adjacente, que é a espessura da lâmina, 8,8. AB é a distância que eu quero calcular. Se eu trocar de lugar ali e dividir, dá 10 centímetros de distância. Número 4, dependendo das condições do ambiente onde os espelhos devem ser utilizados, eles são fabricados com material transparente, recobrido à superfície espelhada, com o objetivo de protegê-lo. Isso aumenta a vida útil do espelho, mas introduz um deslocamento no ponto onde a luz refletida emerge, se comparado a um espelho não recoberto. A figura, em seguida, representa o caminho percorrido por um raio luminoso monocromático ao incidir sobre um espelho recoberto parcialmente por um material transparente com espessura de 2 milímetros. Esse material que vai recobrir o espelho, pessoal, vocês já vão ver na figura, vai funcionar como uma lâmina de faces paralelas de índice de refração N2. O meio 1 é o ar, com índice de refração absoluto 1, e o meio 2 possui índice de refração raiz de 2. Na situação mostrada na figura, o θ1 vale 45. Se vocês compararem a figura que vocês têm no material com a minha, vocês vão ver que eu completei algumas coisas. Por exemplo, aqui está o espelho e aqui está a lâmina de face paralela que o protege. 2 milímetros. θ1 e θ2 o exercício já deu. Por paralelismo eu tracei a normal aqui. Ó. Se aqui é θ2, aqui também vai ser, porque são ângulos alternos. Ângulo de reflexão aqui tem a mesma medida, então também θ2 e aqui também θ2. Ângulo de saída θ1. Como isso aqui vai ter uma simetria, essa distância daqui até aqui, uma distância D, que o exercício deu, fica D sobre 2 de cada lado. Seno de 45, seno de 30, e utilizando esses dados, calcule a distância D. Essa é a distância que realmente é a distância. Se fosse um espelho, pessoal, sem essa recobertura, o raio incidente ia bater aqui e já refletir direto. Agora, a impressão que tem é que ele bate aqui e sai aqui. Ó. Esse deslocamento entre a entrada do raio luminoso no meio 2 e sua saída, assim como está indicado na figura. Ele quer essa distância D, desse ponto aqui até aqui. Para calcular isso, eu vou precisar calcular aquele ângulo que está indicado por θ2 no desenho, que eu chamei de R aqui, ó, certo? Então, uso a lei de Snell, com θ1 valendo 45, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o índice do ar, o índice do meio da lâmina. Você pode cortar as raízes, vai ficar o seno do θ2, que é o R, dá meio. Então, o θ2 é 30. Lá naquele desenho, se você for ver, o D sobre 2 é o cateto oposto do θ2 e o 2 milímetros é o cateto adjacente. Então, eu posso fazer tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente. D sobre 2 de novo, é o cateto adjacente, é cateto oposto sobre o adjacente.
Se eu conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda, fica d sobre 4, passando para lá multiplicando. A distância ali, o desvio, ou o desvio não, né? Aquele deslocamento que o ponto de incidência e o ponto de emergência do raio sofre, 4 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai estar em milímetro, ok? Bom, assim a gente finaliza mais uma. Até mais.